Muita gente começa a criar ovelha como se ela fosse uma vaca, só que menor. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Isso é a receita perfeita para você perder seus animais, para começar a ter problema no seu rebanho. Se você quer criar ovinos do jeito certo, esse vídeo é para você. Aqui eu vou te mostrar os fundamentos, as coisas que ninguém te conta quando você começa a criar. Se você chegou agora por aqui, muito prazer, meu nome é Carla, eu sou criadora de ovelhas, crio há mais de 20 anos, sou zootecnista e veterinária, e aqui nesse canal eu te ensino a se tornar uma referência na criação, tendo segurança nas suas decisões, sabendo como fazer seus animais ficarem mais saudáveis e produzirem melhor para você. E se criar ovinos do jeito certo é um desejo seu, então aproveita, já curte esse vídeo, se inscreva no meu canal e ative as notificações, porque assim você sempre vai ser avisado quando eu soltar um vídeo novo por aqui. E a primeira coisa que você tem que entender aqui nesse vídeo de hoje é que ovelha não é uma vaca pequena. A gente nunca pode tratar uma ovelha como se ela fosse uma vaca. A gente tem que ter cuidados especiais, porque são animais diferentes, são espécies diferentes. Apesar dos dois serem ruminantes, eles têm necessidades diferentes, eles têm exigências de alimentação diferentes, tem alimentos que para o bovino não causam danos nenhum, mas se você fornecer para os ovinos, você pode matar eles. Os ovinos são animais mais sensíveis à umidade, mais sensíveis à verminose, então a gente tem que ter uma forma de controle da verminose diferente dos bovinos. Eu já vou te adiantando aqui, não pode ser só com vermífugo. Eles precisam de uma alimentação mais ajustada em algumas fases da criação, porque é uma espécie que se desenvolve muito rápido e se você não atender essa necessidade na fase da criação, você perde toda a vida produtiva desse animal. E eles não aguentam desaforo como os bovinos. Não aguentam tanto descuido na sanidade, tanto descuido com a saúde como os bovinos. Então, quem tenta fazer o mesmo manejo que faz com os bovinos nos ovinos, vai acabar colhendo prejuízo, literalmente. Então, fica aqui que agora a gente vai entrar mais a fundo sobre esse assunto. Eu gosto sempre de falar de alguns princípios básicos para a criação de ovinos. Então, se você quer saber como criar ovinos do jeito certo, presta atenção no que eu vou te falar agora. A gente precisa ter uma alimentação adequada para os ovinos. Então, o primeiro pilar é a alimentação. Nada se sustenta se você não tiver uma alimentação boa. Então, se você tiver animais de excelente qualidade, um ambiente de excelente qualidade, mas a alimentação não for de qualidade para esses animais, não atender as necessidades, não for dentro do que eles precisam e dentro dos limites que eles toleram, você vai estar estragando a saúde desses animais. Qual é a consequência disso? Seus animais não vão conseguir produzir. Você pode ter baixa fertilidade, você pode ter alto índice de aborto, de perdas embrionárias, você pode ter baixo desempenho, baixo ganho de peso. Então, a alimentação ela é a base da saúde do animal. Se você não tiver ela adequada, você não vai conseguir que os animais te respondam em produção. E às vezes você evita de gastar um pouco com a alimentação, porque é um ponto caro dentro da criação e você não quer investir tanto nisso, mas isso está impedindo você de ter retorno com a sua criação e o prejuízo acaba sendo maior do que se você tivesse gastado do jeito certo para alimentar esses animais. Então, uma coisa que você já tem que entender e saber aqui de cara: ovelha não é uma vaca pequena. Você não pode tratá-la como vaca. Então, você não pode dar ração de vaca para a ovelha, você não pode dar ração de boi para a ovelha, você não pode dar sal de vaca e de boi para a ovelha, você não pode usar núcleo de vaca e de boi para a ovelha. Você tem que usar esses produtos específicos para ovinos, ou seja, ração de ovinos, sal de ovinos, núcleo de ovinos. Todos esses eu vou usar? Não, você pode comprar uma ração pronta e usar um sal mineral pronto para esses animais. Você pode formular a sua ração e usar um sal mineral pronto para os seus animais. Você pode formular uma ração com núcleo para os seus animais e usar o sal mineral. E por que eu não devo usar a ração, sal, núcleo de bovinos para ovinos? São vários motivos, mas o principal deles e o que pode levar seus animais à morte é que o ovino ele tem uma tolerância de um mineral chamado cobre que está presente na ração, está presente no sal, está presente no núcleo. E para bovinos ele está presente num nível alto, porque os bovinos têm uma alta tolerância e uma necessidade maior do que os ovinos. Os ovinos também precisam, mas o limite, aquela tolerância que ele tem, é muito mais baixa do que dos bovinos. E o índice que tem disso na ração de bovinos, no sal de bovinos, no núcleo de bovinos, acaba sendo tóxico para os ovinos. Ah, mas eu já dei ração de vaca para os meus ovelhas e não aconteceu nada. De fato, não acontece nada de imediato. Qual é o problema? Esse cobre, esse excesso que tem no núcleo, no sal, na ração, vai se acumulando dentro do ovino, vai se acumulando ali no fígado. Chega um momento que ele não tem mais espaço para acumular isso e isso solta na circulação. É nesse momento que a doença vai acontecer e você provavelmente vai perder seus animais, porque o tratamento tem que ser muito rápido e difícil de se recuperar o animal.
Um outro erro é não ajustar o consumo de acordo com o peso vivo. Isso é um erro comum. Quanto que eu dou para as minhas ovelhas de ração? Vou dar 200 gramas. Eu dou 200 gramas para o cordeiro, dou 200 gramas para a ovelha, dou 200 gramas para o reprodutor. Por exemplo, você está dando 200 gramas, para um cordeiro pode ser suficiente em função do peso dele, para a ovelha pode ser pouco, para o reprodutor pode ser muito pouco. A ração é calculada para o animal em função do peso vivo. Então, aquele animal mais leve precisa de um X de ração. O mais pesado precisa de 2X de ração, porque ele tem mais peso, então ele tem uma necessidade maior de nutrientes. Sempre vou usar a ração em alguns momentos específicos da vida do animal, do desenvolvimento do animal, da fase em que o animal passa. É interessante que você use sim uma suplementação, que pode ser uma ração, que pode ser um sal proteinado, mas é interessante que você use porque são fases onde tem maior exigência do animal. Às vezes só o pasto não vai ser suficiente para atender essa exigência. E quando que eu vou fazer essa alimentação? Como eu falei, em algumas fases específicas, na fase de cordeiro, que está em crescimento, na fase de engorda, onde você quer um ganho de peso mais rápido, na fase de gestação, principalmente no final da gestação, onde o cordeiro está se desenvolvendo mais, na fase de lactação, onde a ovelha está produzindo leite para o cordeiro, então a ração que você fornece para ela vai aumentar o leite para esse cordeiro, você está indiretamente melhorando a nutrição do cordeiro junto, além da maior necessidade que a ovelha tem nessa fase. Na época da seca, onde o pasto não é suficiente, então você suplementa com alguma ração, com um sal proteinado, com algum complemento para melhorar a nutrição desses animais, porque o pasto não vai ser suficiente para manter eles em produção e saudáveis. Também é importante falar da água. A gente nunca pode esquecer da água. A água faz parte da alimentação do animal. A água é muito importante, então a gente deve ter água limpa para os animais, porque a água, inclusive, pode ser fonte de transmissão de doenças. Se eu tenho uma fonte de água contaminada, por exemplo, com urina de rato, eu posso estar distribuindo, disseminando leptospirose no meu rebanho. Então, sempre é importante cuidar da qualidade da água limpa, para que esses animais não diminuam a ingestão de água, porque se o animal bebe menos água, isso vai interferir no ganho de peso, na fertilidade, na saúde do animal. É importante dar bastante atenção para a alimentação dos seus animais, porque uma alimentação errada, ela não vai matar seu animal de cara, não vai ser uma coisa imediata, mas ela vai sugando os seus resultados aos poucos, e você vai vendo o seu dinheiro sair do seu bolso e não ter retorno. Seus animais não respondem em produção. Uma alimentação errada suga a sua produtividade. Para você criar ovinos de uma forma certa também, muito importante, segundo grande pilar, é a sanidade, saúde dos animais. Não adianta eu ter um animal de alta qualidade genética, com uma alimentação boa, mas se eu não deixo um ambiente, se eu não tenho os cuidados sanitários para manter esse animal saudável. E uma coisa importante aqui é saber que a ovelha, muitas vezes ela vai mostrar sinais de doença de uma forma muito mais sutil, mais tímida. É mais difícil de você perceber um animal doente, uma ovelha doente, do que uma vaca doente. Ela esconde os sinais da gente. E quando a gente fala de sanidade, uma coisa que já entra de cara aqui, que você já deve pensar na saúde dos seus animais, é a verminose. Verminose é um dos grandes vilões da ovinocultura, um dos maiores. E um grande problema que a gente tem no controle da verminose é o manejo errado que a gente faz para tentar evitar esse problema dentro da propriedade. O que é esse manejo errado? Fazer vermífugo a cada 30 dias em todos os animais, ou trocar de vermífugo em cada aplicação para tentar trocar o princípio ativo. São erros que estão levando os vermes da propriedade a ficarem resistentes ao vermífugo que você usa. E isso é muito sério, porque chega um momento onde aquele vermífugo que você vai precisar dele, porque o animal está doente, não vai ter efeito nenhum. É a mesma coisa que injetar água no animal. Não vai acontecer nada, não vai matar verme nenhum. Então, o controle de verminose ele não é feito com vermífugo. Isso é uma coisa que tem que entrar na cabeça. Vermífugo é uma das estratégias, mas o uso errado dele piora, agrava a situação, porque você vai formar um exército de vermes dentro da sua propriedade, onde você vai perder o controle, não vai conseguir mais ter as rédeas na mão para controlar a verminose no seu rebanho. Falando em sanidade ainda, um outro cuidado que a gente tem que ter dentro do rebanho é a eimeriose ou coccidiose. Isso é uma doença, é um parasita, não é um verme. Muita gente trata, quando os cordeiros têm isso, acha que tem que tratar com vermífugo. Vermífugo não resolve esse problema, não mata esse parasita, porque ele é um protozoário, ele não é um verme. Vermífugo serve para verme, protozoário a gente trata de uma outra forma. E a gente precisa prevenir essa coccidiose, precisa ter um ambiente adequado para evitar a disseminação disso dentro do nosso rebanho. Aqui no canal eu vou ter vídeos específicos falando sobre cada um desses problemas que eu estou citando aqui hoje. Hoje eu vou dar um panorama geral do que a gente precisa dar atenção para saber criar ovinos da forma certa.
Clostridiose é um outro inimigo das nossas ovelhas. O que é clostridiose? São bactérias que causam problemas nos animais, doenças nos animais. São bactérias de um gênero, Clostridium, que causam por isso as clostridioses. O que são essas clostridioses? É o tétano, é o carbúnculo, é o botulismo, é a doença do rim polposo, enterotoxemia. Então, são doenças que levam nossos animais à morte de uma forma muito rápida. E o controle disso a gente consegue com vacinação. Então, esse é um manejo que eu considero obrigatório dentro da ovinocultura. Para você criar ovelhas, você precisa ter um calendário de vacinação contra as clostridioses. Ectoparasitas também é um outro problema sanitário que acontece bastante nas ovelhas. E aí a gente tem alguns ectoparasitas. O que é ectoparasitas? São parasitas que estão do lado de fora do corpo, não dentro do corpo. Endoparasitas são os vermes, são os parasitas que dão dentro do corpo. Ectoparasitas são aqueles parasitas que dão para o lado de fora. Quais são esses parasitas? A gente tem sarna, tem piolho, tem berne, carrapato, que muita gente acha que não dá em ovelha, mas dá em ovelha e pode matar essa ovelha em função das doenças que ele transmite, em função da anemia. O bicho da cabeça, que apesar de entrar por dentro aqui do animal e fazer lesões nessa região, é um parasita externo, porque ele não está dentro do corpo, lá dentro do abdômen, ele está aqui em contato com o meio externo. Então, esse manejo de controle desses ectoparasitas também precisa ser feito dentro da criação, precisa ser dada atenção a isso. E como que a gente consegue esse controle sanitário certo dentro do nosso rebanho? Fazendo uma vacinação básica, bem feita, então eu preciso montar um calendário para fazer essa vacinação de forma correta, nos animais que precisam tomar, na época certa. Preciso fazer um manejo preventivo, então aqui a gente inclui manejos estratégicos que a gente vai utilizar no controle da verminose, no controle da himeriose ou coccidiose, no próprio controle dos ectoparasitas. E tudo isso eu consigo através de um calendário sanitário adequado, pronto para o seu modelo de criação. Então, cada criação funciona de um jeito. Alguns têm partos durante o ano todo, alguns têm parto uma vez por ano, alguns têm 2 partos por ano, alguns fazem vários partos por ano. Isso vai determinar como que o seu calendário sanitário vai ser construído. Se você trata seus animais só quando vê um animal doente, só quando tem um problema na sua criação, cuidado. Você está sempre atrasado e isso está levando você a perder dinheiro. Para saber como criar ovinos de uma forma certa, você também tem que dar atenção ao ambiente e manejo que você faz com seus animais. Ter um animal certo, um animal bom, num ambiente errado, vai estragar toda a sua criação. O ambiente é o local onde os animais ficam durante sua vida, durante a maior parte da sua vida. É o barracão, é o pasto, é o caminho do pasto para o barracão, é onde ele passa a vida dele. E se nesse ambiente eu tenho altos focos de contaminação, de doenças, de bactérias, de protozoários, de vermes, que estão o tempo todo fazendo meus animais passarem por um desafio sanitário, eu posso ter a melhor alimentação, eu posso ter a melhor genética, eu posso fazer as vacinas na época certa, mas se o meu ambiente está sempre desafiando meus animais, colocando eles ali à prova, eu não vou conseguir ter animais saudáveis. Ovinos precisam de um abrigo com piso seco, a gente não pode ter umidade para ovinos. Precisam de sombra, não podem ficar no sol, permanecer no sol o tempo todo, principalmente em regiões mais quentes. Preciso controlar no pasto a infestação de vermes, de larvas de vermes que estão lá no pasto, porque eu não sei se você sabe, aqui no meu canal eu tenho vídeos específicos sobre isso, mas 5% dos vermes estão dentro dos animais, 95% está na pastagem. E se você não der atenção a essa contaminação na pastagem, você nunca vai conseguir controlar a verminose no seu rebanho. Eu preciso ter alguns espaços bem cuidados, espaços com atenção específica. Um local para as fêmeas criarem mais tranquilo, que eu possa acompanhar o parto, ver o momento do parto e se precisar eu posso interferir, salvar a ovelha, salvar cordeiro. Coxos que caibam todos os animais, que os animais consigam ter acesso a esse coxo ao mesmo tempo, que eles não precisam ficar disputando espaço no coxo. Um local para isolar os animais doentes, porque aquele animal doente pode estar contaminando o restante do meu rebanho, então eu preciso ter um local separado para tratar esses animais doentes. Na hora de manejar os animais, eu preciso cuidar da forma como eu faço o manejo, eu não posso estressar demais os animais, fazer com pancada, com brutalidade, com chute nos animais, eu tenho que ter um manejo mais calmo possível. Por quê? Porque se eu tenho um manejo bruto, um manejo estressante para os animais, o próprio nome diz estressante, quando o animal entra em estresse, ele vai produzir um hormônio chamado cortisol. E na produção desse hormônio cortisol, eu faço esse animal diminuir a imunidade. Se esse animal diminui a imunidade, ele está lutando menos contra todos os desafios que ele está encontrando. Então, às vezes, uma contaminaçãozinha que tinha ali no ambiente que não estava causando doenças nos meus animais,
partir do momento que eu estresso muito esses animais, essa contaminação pode sobrecarregar o sistema imunológico do animal e ele adoecer. Aí eu tenho maior índice de animais doentes dentro do rebanho. Além do que, o estresse pode causar outros problemas, como aborto, perda embrionária. E se você quer criar ovinos do jeito certo, uma coisa importante para dizer aqui é a forma como você deve escolher seus animais. Não adianta aprender a fazer tudo certo, ter um manejo certo, alimentação certa, um ambiente certo, se você não sabe escolher os animais também. E aí você acaba comprando animais de forma errada. Então a primeira coisa que você deve saber, você não pode comprar animal só pela aparência. Não é porque é grande, bonito, vistoso, que é um animal bom. Você deve avaliar esses animais, saber a idade dos animais, e essa avaliação você pode fazer avaliando os dentes dos animais. Você deve avaliar o úbere dessas fêmeas, se foram fêmeas que já pariram, se elas têm peito perdido, se não têm peito perdido. O estado geral sanitário desse animal, porque você não quer trazer doenças para sua propriedade, então você deve avaliar esse animal para evitar as doenças mais comuns entrando no seu rebanho. Avalie bem de onde você está comprando, como é o clima, como que é o solo, como que é a alimentação. Vai se encaixar dentro da sua realidade, dentro da sua propriedade? Vai ter uma mudança muito brusca, muito diferente, regiões muito diferentes, você está levando animais de uma região muito fria para uma região muito quente ou vice-versa. Tudo isso vai interferir na adaptação do animal na sua propriedade. Cuidado com aquelas vendas onde só se vende lote grande, você não pode escolher. Normalmente, quando a gente tem essas vendas de lotes fechados, a gente tem muito animal com problema dentro desse lote. Então, você avalie o lote primeiro, animal por animal, para saber se aquilo vale a pena para você ou se vai ser um tiro no pé e você só vai trazer problemas para o seu rebanho. Se você está começando agora e quer saber como criar melhor seus animais, comece pequeno, depois você melhora. Comece pequeno, com uma boa escolha, com uma boa qualidade de animais, e aí você vai evoluindo gradativamente, formando seu plantel. O ovino é muito rápido, você aumenta muito rápido se você tiver animais bons, uma boa alimentação, um ambiente adequado, um manejo adequado, com boa saúde. Criar ovinos do jeito certo é mais simples do que parece, desde que você aprenda a fazer certo desde o início. A diferença entre quem tem lucro e quem só tem dor de cabeça está em saber o que você deve fazer e o que você deve evitar. Comenta aqui para mim se você está começando a criar ovinos agora ou se você já cria há algum tempo, mas ainda sente que precisa melhorar algumas coisas. E claro, se esse vídeo te ajudou, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para você sempre ser avisado dos próximos vídeos. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje, te vejo no próximo vídeo.